Fala pessoal, como vocês estão? Meu nome é Daniel Destro e esse é o canal Então Eu Li. E hoje eu vim mostrar pra vocês os livros, né, que eu li recentemente, livros que eu li faz um tempinho, etc. Enfim, eu vou comentar um pouquinho deles aqui nesse vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre Stannis, o Poder dos Elementos, Star Wars, Kenobi, O Símbolo Perdido, King of Thorns. Pra começar, eu vou falar um pouquinho sobre O Símbolo Perdido, que é o livro do Dan Brown. Pra quem não sabe, eu me comprometi a ler todos os livros do Dan Brown, que o personagem principal é o Robert Landolph. E com O Símbolo Perdido eu acabo encerrando essa minha mini maratona de ler os livros do Dan Brown. Eu sei que tem Fortaleza Digital e Ponto de Impacto, e muita gente fala que é muito bom também, porém não está nos meus planos ler eles agora. Ponto de Impacto eu até tenho aqui em casa já, mas não me interessei ainda pra ler eles. Enfim, deixa aqui nos comentários o que você acha desses outros dois livros. O Símbolo Perdido eu acabei lacrando todos os livros. Não sei dizer ainda pra você se ele é o melhor, porque eu admito que o que mais me interessou até agora foi o Anjos e Demônios. Porém, eu acho que o Símbolo Perdido tem uma chance a mais de ficar um pouco mais em frente, porque eu acabei esse livro e fiquei pensando, por que eu não comecei lendo por esse livro? Porque, né, minha gente, o final é devastador. Quando o nosso querido professor Robert Landolph é convidado às pressas para dar uma palestra no Capitólio dos Estados Unidos, com seu amigo Peter Salomon, ele meio que se vê envolto de uma armadilha. E esse Peter, ele está desaparecido depois de um tempo, e o professor Robert Landolph vai acabar tentando fugir até da FBI para tentar solucionar esse mistério. Bom, não falarei mais que isso, porque senão já vai começar spoilers e... enfim. Uma coisa que eu vou dar uma opinião agora geral sobre todos os livros do Robert que eu li até agora. Quando eu comecei a ler o Robert, eu até comentei nos primeiros vídeos que eu achava que ele teria uma fórmula pronta em todos os livros. Se você for ver, quase todos seguem quase o mesmo padrão. Porém, os temas que eles são abordados, a maneira que a história vai se direcionando é totalmente diferente. E não é que nem Percy Jackson, que você sabe mais ou menos o que acontece, né? Nos livros do Dan Brown em si, assim, não achei que é toda essa mesmice. Tem muitas diferenças, tem muitas coisas novas para descobrir, são novas aventuras, afinal, estamos falando sobre mistérios policiais. Não tem muito como fugir, né, mas eu gosto muito da descrição. O que eu gosto muito do Dan Brown é que ele acaba misturando, pelo menos também nesse livro, a religião com a ciência. Duas coisas são totalmente opostas, e ele acaba unindo um pouco elas para tentar explicar alguns fenômenos estranhos assim, né. Também falando em descrição, ele é muito detalhista, ele não perde nada. E nesse livro aqui, até que o Robert não se destacou tanto na história. Todos os personagens foram incríveis, né? E nesse livro ele deu algumas dicas e acabava dando algumas pistas para você chegar até o final. E esse final foi um tanto quanto surpreendente. E pelo que eu vi, muita gente falava que esse livro era ruim. Mas não! A única coisa que eu não gostei muito foi as das narrações do vilão, que foram capítulos tediosos, para não falar outra coisa. É a única coisa que me incomodou, mas os outros personagens com seus capítulos foram bem legais, todos os personagens foram muito bem explorados. Então fica mega recomendado para vocês O Símbolo Perdido do Dan Brown, e O Código da Vinci, Anjos e Demônios, e Inferno, e enfim. Assista também aos filmes, que são muito interessantes, e toda a pegada que o Dan Brown teve nesse livro foi incrível. Então, mega indicado pra vocês. E agradecer a Editora Arqueiro por ter enviado esse livro aqui. Stannis é um livro que eu recebi de parceria com um autor brasileiro, né? Esse livro era pra ter lido desde o ano passado, quando ele chegou aqui, porém ele atrasou. Aí quando ele chegou realmente esse livro, houve 1001 empecilhos, porque vocês viram que eu tô muito corrido com os vídeos também, algumas vezes parece que tô desanimado, mas é uma correria infinita. Porém, eu consegui finalmente ler Stannis. Você vê que ele é curtinho, então só tem 100 páginas e é de um livro brasileiro. Então, minha gente, literatura nacional. Eu já disse em outros vídeos que antes de começar o canal eu tinha muito preconceito com literatura brasileira. Igual eu acredito que algumas pessoas tenham sim ela, porque acreditam que só é legal o internacional. Porém não, com o canal eu acabei conhecendo diversos autores incríveis, diversas obras incríveis, que assim, vamos combinar? Dá um banho em muitas obras estrangeiras. E eu acabei conhecendo o Edgar A.S. Trasquino. Esse livro é de uma fantasia medieval e vai contar a história do reino Stannis, que sofreu alguns probleminhas durante uma guerra. Ela foi terrivelmente devastada nessa guerra, etc. Porém, ainda não acabou, tem coisa pior pra vir.
O reino de Gwyn, acho que é assim que pronuncia, ele vem chegando de novo pra essa guerra e vem devastando algumas vilas, etc. Só que ele tá chegando cada vez mais perto de uma vila X lá que tem o nome, que é onde mora o Aeron. Aeron é um menino órfão, ele é muito na dele assim, ele tem uma incrível habilidade com a espada e infelizmente não tem muitos amigos a não ser a Sarah. E com o intuito de salvar a cidade, o pai de Sora, que é a amiga do Aeron, acaba dando uma ideia mais ou menos de dar a mão da filha em casamento, né, pra esse reino dominar a cidade deles, porém sem devastar nada, sem não mexer com a vida de ninguém, que já tá uma bosta, então não vai piorar. E cabe ao Aeron acabar meio que escoltando a princesa não, acaba de escoltando a Sora até o príncipe e levá-la em segurança lá. Qual será que essa jornada vai levar? Até onde essa jornada vai levar? Quais segredos está por vir esse livro? E essas são algumas perguntas que serão respondidas só quem ler o livro. Então, leiam, minha gente. O livro é bem curtinho, ele é bem denso, então se eu falar um pouquinho mais será spoiler. E eu gostei muito porque o Eder ele é bem sutil, ele faz descrições apenas necessárias, ele não fica enchendo linguiça apenas para dar as páginas. São descrições necessárias e nas medidas certas. Eu gostei muito disso. O livro é narrado em terceira pessoa e com muitas vezes o foco principal é o Aeron, tals. E uma coisa que eu não gostei muito desse livro é a falta de desenvolvimento de cada personagem. Ok, por ser um livro de fantasia medieval, mais ou menos assim, você espera que tenha um desenvolvimento muito grande, não muito grande, pelo menos um pouco maior. E eu não senti muito nisso, mas também o livro tem 140 páginas aproximadamente. É meio que impossível você fazer uma descrição muito boa do personagem, você mostrar uma evolução dele. E eu não consegui sentir muito isso no livro. Mas fora esse aspecto, eu não me incomodei mais em nada, é uma história incrível. Fica mega indicado para todos vocês. Vamos ser agora um pouquinho nerds e falar um pouco sobre Star Wars. Gente, se você é fã de Star Wars, você não tem ideia do que a Alep está fazendo. Ela está trazendo muitos títulos para o Brasil de Star Wars Universo Expandido. Basicamente, todo mês, durante eu acho que uns 2 anos, a editora Alep pretende publicar um livro de Star Wars. E no último mês eles acabaram lançando Kenobi, Obi-Wan Kenobi. Antes, quando eu recebi esse livro, eu nem acabei lendo a sinopse, nada, já fui começando direto ele. E inicialmente eu tinha a ideia que a história seria contada do Obi-Wan Kenobi cuidando do Luke. Bom, gente, para começar, esse livro ele foi escrito por causa de uma aposta. O editor do John Jackson Miller acabou desafiando ele para escrever um livro, um faroeste ambientado no universo Star Wars. E aí nasceu Star Wars Kenobi, que é esse livro aqui, lançado pela editora Alep nessa edição incrível. A história desse livro é simples. É contar os primeiros dias de Obi-Wan Kenobi em Tatooine. Após esconder o Império Galáctico e entregar o Loki, não. E entregar o Luke aos seus tios para cuidar deles e dar início ao episódio 1. Não demora até Kenobi trocar o seu nome para Ben e acabar entrando em algumas confusões, vamos falar assim. Desde com fazendeiros de umidade até o povo da areia. Logo no prólogo desse livro, o Miller acaba mostrando que ele tem dom mesmo para escrever, que vai ser uma puta de uma história, e realmente é sim. Esse livro é para mostrar para você um pouco do Obi-Wan e mostrar o que realmente um cavaleiro Jedi pode ser. Mostrar ele totalmente em ação. Esse livro ele tem um grande aprofundamento da mitologia de Tatooine, onde acaba mostrando um pouquinho mais do que ele acredita e etc. E também acaba desenvolvendo novos personagens e apresentando, é claro, o nosso querido Kenobi. E antes que você compre o livro e leia e depois venha reclamar comigo, esse livro não é totalmente baseado em fazer um aprofundamento gigante com o Kenobi, e sim de mostrar um pouco do lugar, um pouco dos colonos, etc, para ter um aprofundamento. E quando ele resolve falar um pouco mais do personagem, introduzir um pouco mais do personagem, fica uma coisa muito rica também. Sei que é muito incrível, eu não vou falar mais, até porque é complicado falar um pouco de Star Wars. Eu pelo menos acho. E esse livro acontece muita coisa muito incrível e veio junto, gente, com um kit incrível, que vem uma espadinha Jedi junto, que eu não sei, eu não enfiei essa espadinha Jedi. Mas uma espadinha Jedi agora azul, já tem a verde, agora tem a azul, e é muito bonitinha. Enfim, gente, fica mega indicado pra vocês, Star Wars Kenobi. E pra finalizar, vamos falar um pouquinho sobre King of Thorns, que é o segundo livro que dá continuidade ao Prince of Thorns. O terceiro livro, que é Empire of Thorns, já foi lançado aqui no Brasil desde o ano passado, e eu infelizmente ainda não li, porém estou muito doido após ter lido esse livro.
Esse livro faz até um pouquinho tempo que eu já li, faz tempo que eu recebi ele também. Porém, eu só consegui resenhar ele agora. Por quê? Porque, como eu sempre falo, é aquela correria. Esse livro, ele meio que é um quebra-cabeça, porque logo no início da história, ele já dá algumas pontas soltas do que vai acontecer no meio dela. Esse tipo de escrita, desse tipo de coisa que vai acontecendo, simplesmente é incrível pra mim, porque eu fico cada vez mais ansioso pra acabar totalmente o livro. É um glorioso dia nas altas terras de Reinar. O rei Yorg está prestes a casar com uma menina com 12 aninhos. Olha que bonitinho. E enquanto se prepara para o casamento, tem uma grande quantidade de homens liderados pelo príncipe Aeron para invadir o lugar. E assim começa King of Thorns, assim como acabou o primeiro livro da série. Que por sinal eu já fiz resenha e tem até no finalzinho uma entrevista com o escritor da série. Nesse livro a gente conhece o Yorg, o príncipe Yorg, ele está um pouco mais amadurecido, ele já contém seus 18 anos. Ou seja, ele tem muitas histórias novas para contar. E esse livro vai tentar mostrar essa guerra entre o nosso querido Yorg, tentando entrar totalmente e conseguir o que ele realmente quer, a sua vingança após o que fizeram com seus pais, com a sua vila, com a sua vida. E mostra ele com essa sede de vingança, ele conseguindo conquistar novos reinos e ele tentando se subir mais e várias histórias, várias, é um revenge. Esse livro ele vai caminhando muito mais para um final, esse livro tem muito mais partes mais, como eu vou falar, fantasiosas, etc, que são bem legais, são bem introduzidas, partes bem macabras, cenas até um pouco fortes e um pouco desconfortantes até, e a gente conhece um príncipe Yorg cada vez mais tenso, porque ele tá se tornando um puta de um anti-herói, né, e é incrível, né. Essa edição que a Darkseid tem é, como sempre, muito bonitinha, muito bem cuidada. É porque é Darkseid, né, minha gente? Vocês sabem que eu amo essa editora, né? Esse livro ele vai meio que ser uma transição. Eu preferi muito mais o primeiro livro do que esse. Eu não sei se é porque eu li ele no momento corrido, assim, da minha vida. Porque o primeiro eu li quando eu tava de férias, quase já. Tava mais tranquilo. Esse livro eu li um pouquinho mais corrido, etc. Né? Estava numa fase um pouco conturbada. Mas eu estou doido para o final dessa trilogia, que, ai meu Deus, eu quero logo. Eu não vou aguentar. Eu aceito de presente porque tá difícil. Quero logo descobrir. E esse livro, então, ele acaba dando um caminho muito bacana para o final dessa trilogia. Que, ai meu Deus. E essa capa é linda, gente. Então é isso. Fica indicado para você também King of Thorns, da editora Darkseid Books. E é isso. Beijo pra todo mundo e até a próxima. Fui!